Fala galera, chapéus de palha aqui, eu sou o Lipe e hoje eu vou trazer pra vocês o quadro favorito da galera aqui no canal, que é o nosso querido Respostas de Palha, onde vocês perguntam e a gente traz aqui a nossa resposta. E hoje a gente já vai começar com uma pergunta muito especial dele mesmo, @Neymar Júnior. Lipe, sou seu fã. Obrigado, menino Ney, eu também. Você acha que o Luffy vai continuar a surrar em Mu-sama? Menino Ney, lá em 2019, talvez você não se lembre, que estava no PSG, uma das piores decisões já tomou na sua carreira, a gente estava em Wano, e lá a gente estava no início do arco, e de repente a gente teve um confronto direto entre Luffy e Kaido logo no começo. E ali, cara, aquele capítulo eu não consigo esquecer. Uma sequência de golpes insana do Luffy indo pra cima com tudo, cara, foi simplesmente frenético, insano, maravilhoso, e no final, uma só bendada levou o nosso capitão à lona. Óbvio que aquele Luffy não é o Luffy que a gente conhece hoje, mas eu acho que o Luffy, ele trazer uma expressão tão forte quanto foi no final desse capítulo, né, dando um socão na cara de Imu, fazendo até inclusive uma alusão ao San Carlos lá em Sabaody, né, parece também um soco que se reproduz dessa forma, mas não tem o mesmo impacto narrativo de forma nenhuma, porque lá no San Carlos foi construído de uma maneira passo a passo e tudo mais, mas agora é contra o maior vilão dessa história. Então acho que foi só pra carimbar a chegada do Luffy dizendo: meu irmão, eu estou aqui, o Deus do Sol surgiu no campo de batalha. Só que, será que esse sol vai brilhar? Eu não acho que a queda de Mu-sama vem agora. E inclusive eu imagino que nos próximos capítulos que a gente vai ter esse confronto maravilhoso, que olha gente, muito importante deixar claro aqui, tá? É um 3 contra 1. A gente tem o Luffy, que nesse combate aí vai provavelmente atingir a quinta marcha, né? Chegar no seu auge e fazer um combate esplêndido. A gente tem o Loki, que também tá devendo mostrar tudo que ele tem a oferecer. Nesse combate contra o Imu, a gente vê que ele estava muito sério, indo com tudo, não, quase tudo, porque ainda falta ele entrar na forma híbrida e parece que o Oda tá reservando aí para esse grande confronto final de Elbaf. E a terceira vertente ali, né, do lado dos aliados, é basicamente o Ragnir. Gente, a gente não pode descartar ele como um personagem, e inclusive um dos personagens mais poderosos de toda a história. O Esquilo Martelo é extremamente forte. Eu acho que essa trindade aí, esse triplete, cara, é simplesmente uma força somada que vai fazer jus a Imu. Imu, que até então, por mais que seja assustador dizer, não estava lutando com tudo contra o Loki, não estava levando a luta tão a sério assim. E calma, deixa eu explicar isso aqui. Na primeira metade do combate, o Imu ele tava meio que com o corpo ali no presente, mas a mente totalmente no passado. Então, enquanto ele lutava ali, ele ficava tendo reflexões, ele não estava focado realmente no confronto. Tanto que o que vai fazer ele voltar para o momento, né, não é só um golpe muito poderoso do Loki, mas também a soma da fala dele. Parece que você não está aqui. Então, nesse impacto, nessas palavras proferidas somadas a esse golpe, o Príncipe dos Gigantes faz um convite para Imu-sama voltar ao agora. Inclusive, né, depois de todo esse momento em que ele se sente presente ali de novo na presença do Nidhogg, ele simplesmente sorri, como quem diz: agora eu tô preparado. Então o Imu ele passa a entrar num modo mais sério a partir daquele momento. Ele tem alguns clashes ali bem parelhos com o Loki, mas logo depois disso a gente entra no flashback do Brook. E agora sai, eles estão ali encarando um ao outro, a aparência do Loki tá mais abatida, né? Tem mais sangue ali em sua face, ele também já tá sofrendo há mais tempo ali, né? Tava preso lá no submundo de Elbaf, tomou uma porrada do Shamrock sem poder reagir, então ele já vem mais debilitado, apesar de que o Imu ele também está sofrendo de consequências de algo que a gente ainda não entende, mas especula que seja a proximidade do nível do mar. Mas em questão de aparência, né, realmente o Imu ele parece muito mais tranquilo. Inclusive parece até que nesse meio tempo aí, né, enquanto o Brook estava fazendo seu discurso, ele deu uma regenerada, porque ele não tem nenhuma marca no corpo, e se a gente for comparar a imagens antigas, ele já estava com um sanguezinho ali, um riscado no rosto, mas agora parece muito bem. De todas as formas, Loki ainda tem para mostrar a sua forma híbrida, Luffy ainda tem que entrar na quinta marcha, e o Ragnir, bom, o Ragnir é o Ragnir ali, né? Um martelão brabo absurdo. Então eu acho que eles conseguem fazer jus a Imu-sama,
mas eu ainda sinto, cara, tem um lado meu que fala, que olha pra essa criatura, olha pra tudo o que ele representa no universo de One Piece e não vê ele caindo agora. E acha que ele pode pegar o Loki mesmo na forma híbrida. Pode pegar o Luffy transformado e mesmo assim, em meio a esse confronto tão insano, acabar se sobressaindo. Eu sei que, bom, não quero fazer uma aposta aqui, mas eu sei que apostar contra o protagonista e também um personagem tão bem quisto pelo público e ressaltado muito, muito, muito mesmo dentro da obra como Loki, não parece uma ideia muito boa. Mas ao mesmo tempo, cara, olha o Imu, sabe? A expressão que ele traz, o poder que ele demonstra, é algo que realmente vem carregando aí 8 séculos, 9 séculos de carga. Então eu vou trazer o cenário que eu imagino, tá? Eu acho que enquanto tiverem os três lutando, Luffy, Loki e Ragnir, o Imu ele vai sentir uma pressão maior do que nunca e vai acabar sendo jogado um pouco para as cordas, ficando mais recuado, sem tanto tempo de reagir contra os três ali vindo para cima e vai acabar entrando também num estado de preocupação. Só que eu imagino que o Loki, tá, que já tá lutando há mais tempo com ele, sofreu ferimentos gravíssimos pré-luta e também durante a luta, e nela também usou seu modo Nidhogg gigantesco, colossal, enorme, que ele já falou que gasta muita energia. Cara, eu acho que o Príncipe dos Gigantes vai acabar em algum momento tendo um efeito colateral, né? Assim como o Luffy, depois de muito tempo usando a quinta marcha, entra no modo vovozinho, velhinho, lascado, ferrado, o Loki vai acabar sofrendo no meio desse combate certo efeito colateral por ter usado a forma Nidhogg, até também sua forma híbrida, né, que a gente espera que seja a mais fantástica de todas, e vai acabar entrando ali num estado de exaustão, não conseguindo assim seguir com o combate. Então vai tudo ficar na mão do Luffy contra o Imu-sama, e aí a batalha vai começar a ficar mais parelha, e como eu disse, não acho que nesse momento o Luffy vai acabar se sobressaindo a Imu-sama. Então, menino Ney, te dibrei muito por aqui, tá? Mas esse é um pouco do cenário que eu enxergo para esse confronto tão aguardado entre essas 4 entidades fantásticas do universo de One Piece. Mas se for para falar de coração, irmão, quando o Luffy entrar na quinta marcha, quando o Loki entrar no modo híbrido, quando eles ali somarem e criarem uma, mano, Bebeto e Romário, vai ser ali uma coisa Ronaldo e Rivaldo, vai ser, irmão, e o Ragnir é a bola, vai ser uma coisa linda, vai ser uma coisa espetacular, mano. É isso, tá? De coração, eu 100% Luffy, 100% Loki, 100% Ragnir, mas se você para e analisa os pontos com muito detalhe, pensa na questão de... tá bom, Imu vai começar a se sobressair, mas vai ter que voltar à Terra Sagrada, por questões de efeito colateral que está sofrendo. Pronto. @MatheusLink 3.8. O segredo da magia de Imu-sama é que ela é tecnologia? Então, eu acho que isso pode parecer uma ideia bem estranha à primeira vista. Eu mesmo já refleti bastante sobre o tema para poder assimilar essa ideia de que sim, tá? É verdade que o poder de Imu ele conecta com algo que a própria obra vem construindo há anos. Vamos lá. A gente sabe que, graças às revelações do professor Clover, que o Reino Antigo possuía uma civilização extremamente avançada. Em Egghead, a ideia é confirmada quando Vegapunk diz que o Reino do Século Perdido possui um nível de tecnologia que nem ele próprio era capaz de reproduzir. Isso significa que há 800 anos atrás existia uma sociedade capaz de criar coisas que ainda hoje parecem impossíveis para o restante do mundo. E isso, por si só, já abre uma margem para a gente começar a coçar o queixo, né? Se o Reino Antigo era tão avançado, por que hoje a gente vê pouquíssima tecnologia associada a ele? Inclusive, eu acho que os Dials lá de Skypiea, tá? Eram tecnologia desse Reino Antigo, mas isso aí deixa para outro vídeo. Mas tudo foi apagado da história, toda essa tecnologia sumiu. Será que alguém decidiu se alçar ao posto de rei do mundo e apagar a história desse planeta? Será que ele teria interesse de ter esse recurso único e extremamente poderoso só para si? Se apenas uma nação do mundo tivesse acesso, sei lá, a bombas atômicas, ela não exerceria um poder acima de todas as outras? E se a fonte do poder de Mu é de fato tecnologia e ele reserva para si próprio para ser o mais poderoso de todos? Nos capítulos mais recentes a gente tem um exemplo interessante, né? Surgiu um misterioso coração metálico lá que precisava ser recuperado a qualquer custo pelos Cavaleiros de Deus.
Pouco depois, ele foi descrito explicitamente como um coração de aço, e a ideia de destruir ele provocou uma reação desesperada no Somers. Esse era um objeto tecnológico. E de que tecnologia a gente está falando? Será que não era uma ancestral? Que acaba sendo essencial para a regeneração dele, para a conexão com o Imu? Enfim, quando o Rei do Mundo ele se manifesta em Elbaf, cara, aparecem marcas ali em seu corpo que lembram... calma. Lembram para algumas pessoas, não muito para mim, circuitos eletrônicos, né? Como se fossem ali os enchufezinhos de um processador do computador, né? Que se tu der uma quebradinha ali, já era. Mas na minha opinião isso parecem claramente símbolos místicos. Esse ponto acaba não me chamando tanta atenção, mas eu sei que para a galera que mais acredita nessa ideia tecnológica, alguns apontam essa questão dele parecer realmente um circuito elétrico aí muito doido. Mas eu não sei, não parece muito, pelo menos para mim. Agora, o que faria a gente assumir tanto que é magia, né? No caso, a gente sempre olha para mim e fala, pô, isso aqui é magia. É uma magia diferente, né? Mas o que faria a gente assumir que é de fato magia e não tecnologia? Eu sei que aqui a gente pode entrar no argumento. Mas ele tem a fruta do diabo original. E eu concordo. Eu não quero tirar que seja algo místico. Eu acredito profundamente que pode ser algo assim, mas eu também não acho que a gente possa descartar que seja algo tecnológico. Porque, às vezes, as próprias frutas têm origens mais tecnológicas do que a gente espera. O que eu cravo é, independente de magia ou tecnologia, a fonte dos poderes de Imu é algo que ele próprio fez questão de apagar do mundo para que só ele pudesse usufruir desse poder e se sobressair a todos os outros do mundo. E é aquilo, né? É inegável que, cara, tecnologia às vezes parece muito magia, né? Porque existe aquela velha questão da ficção científica. Qual seria a diferença visual entre um feitiço e uma tecnologia tão avançada que ninguém consegue compreender seu funcionamento? Olha lá, para alguém sem o conhecimento, as duas coisas são iguais. Pensa agora você indo para a Idade Média com um isqueiro, com um maçarico, com um lança-chamas. Vão pegar ele e vão usar ele para acender a fogueira para te queimar, tua bruxa maluca alucinada. Tá entendendo? Então, pros caras, seria bruxaria, feitiçaria. Mas a gente sabe, é um isqueiro, entende o seu funcionamento, sabe como funciona. Pra gente é tecnologia, mas para outro momento, magia. E para finalizar, aqui a pergunta do Fernando Rodralves. Brook vai conseguir tirar Shuri do controle de Imu com sua música e seus laços? Galera, a gente sabe que vínculo emocional, né, ele funciona muito na vida, né? E claro, isso se reflete também a animes shounen e de todos os gêneros também, né? Eu quero trazer aqui de forma bem resumida. Cara, a música, ela é uma das poucas coisas que ativam várias regiões do cérebro ao mesmo tempo. Ela estimula uma porrada de áreas ligadas à memória, emoção, atenção, movimento e identidade pessoal. Por isso, e isso é muito interessante, pessoas com demência às vezes esquecem, cara, até familiares, mas ainda conseguem lembrar de músicas que ouviram décadas atrás. Além disso, a música ela pode sincronizar padrões neurais, né? Ela conecta ali as sinapses, faz tudo funcionar de uma maneira ali que é uma loucura total, né? E é por isso que ela ajuda em tratamentos neurológicos, reduz a ansiedade em procedimentos médicos e pode até auxiliar pacientes na recuperação de movimentos, né? Eu acho que assim, trazendo em termos mais simples e mais one-piecísticos, a música, ela ajuda o cérebro a reorganizar sinais e também reforçar conexões que estavam enfraquecidas. Isso se conecta perfeitamente ao Brook e a Shuri. Eu acho que ele pode cantar alguma canção e com isso trazer conexões para ela que vão acabar liberando ela um pouco do transe de Muzama. E isso meio que já aconteceu, né? Ela tem um lampejo ali de consciência de Shuri, não de Gunko, mas sim da garota que o Brook conheceu há tanto tempo atrás, né? Então eu acho que o Oda consegue adaptar isso de forma simbólica. Se o Imu ele controla as pessoas interferindo em suas vontades, memórias, pensamentos, eu acho que a música do Brook ela pode funcionar com a Gunko, né, com a Shuri no caso, como uma espécie de âncora para, cara, guiar ela à sua própria identidade. Eu imagino que
cara, ouvindo uma canção associada às suas lembranças, às suas emoções, aos seus sonhos, à sua vivência com o músico, ela, cara, vai recuperar parte do que ela já foi, né? Eu acho que seria meio que quase como um poder oposto ao de Imu. Enquanto ele tá apagando ali a individualidade das pessoas, tá colocando ela sobre o medo, né, o Brook, ele vai despertar a Shuri vai trazer a liberdade da Shuri através da música. Eu acho que isso tem todo sentido com One Piece, em que a gente vê sempre a questão da liberdade, né, ligada à capacidade de seguir seus próprios desejos, seus próprios sonhos e, em resumo maior, ser exatamente quem você é. Meus queridos, esse foi o Respostas de Palha. Eu espero que você tenha gostado. Não esquece o like, se inscrever no canal e a gente se vê, sem sombras de dúvidas, no próximo vídeo. Tamo junto, galera. Muito obrigado. Valeu!